Oi, gente, como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma aula de Química Orgânica, hoje com o conteúdo de isomeria plana. Então, o que seria isomeria? A isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Então, isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam diferentes fórmulas estruturais. Aqui um exemplo bem prático para vocês. Quantas palavras diferentes é possível escrever, por exemplo, combinando de várias maneiras as letras A, O, R e M? E aí, quantas palavras vocês vêm à cabeça de vocês com essas letras aqui? Vamos ver aqui algumas. A palavra amor, Roma, mora, ramo. Então, observem ó, que juntando essas quatro letras aqui pode formar várias palavras. É a mesma coisa que acontece na isomeria, tá bom? Então, na química, o que ocorre é semelhante. Às vezes, podemos escrever a fórmula estrutural de compostos orgânicos diferentes com o mesmo conjunto de átomos. Então, a gente pode ter os mesmos átomos, mas a forma da estrutura ser diferente. Esses compostos eles são chamados de isômeros. Por exemplo, aqui temos essa fórmula molecular aqui, C2H4Cl2. Ó, a gente pode fazer duas aqui estruturas diferentes. Essa aqui, a 1,1 de cloroetano. Ó, então, a gente colocou aqui os dois cloros no mesmo carbono, nesse primeiro aqui. Nesse outro, a gente colocou um cloro em um carbono e o outro cloro em outro carbono. Esse aqui é 1,2 de cloroetano. Então, observem que tanto essa estrutura como essa aqui, elas apresentam a mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. Então, esse composto aqui é isômero desse composto aqui. Então, os dois compostos diferentes possuem os mesmos átomos, na mesma quantidade, mas apresentam estruturas diferentes. Então, vamos agora para a isomeria plana, né, que é o conteúdo desta aula. Então, o que é a isomeria plana? Ela ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas. São elas isomeria de cadeia ou de núcleo, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, isomeria de função ou funcional e a tautomeria. Vamos ver cada uma dessas aqui. Vamos aqui primeiro a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia ou de núcleo é aquela em que os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Observe aqui, ó, esse primeiro aqui e esse segundo aqui. Eles vão apresentar a mesma fórmula molecular. Ó, todos eles têm 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá? Esse aqui vai ter 4 carbonos e 10 hidrogênios e esse aqui também. Porém, ó, aqui é uma cadeia normal e aqui é uma cadeia ramificada, tá? Então, elas têm cadeias diferentes. Outro exemplo aqui para vocês. É o composto de fórmula molecular C4H8O2, tá? Esse aqui, ó, observem que é linear, né? É normal. E esse outro aqui é ramificado. Mas se você for contar cada átomo, vai observar que tem a mesma quantidade. Então, tem a mesma fórmula molecular. A isomeria de posição, tá? Que é outro tipo. Ela ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição da ramificação ou de ligações duplas ou triplas, que é o caso aqui desse primeiro exemplo. Ó. Fórmula molecular C3H8O. Então, nesse primeiro exemplo, ó, a hidroxila aqui está no carbono 1. Já nesse outro aqui, a hidroxila está no carbono 2. Então, mudou a posição, tá? Esse no carbono 1 e esse no carbono 2. Esse, ó, tem a fórmula molecular C4H8.
foi que mudou aqui de um para o outro? A posição da ligação dupla. A ligação dupla aqui está no carbono 1 e nesse outro exemplo está no carbono 2. Então, são exemplos de isomeria de posição. Nesse tipo de isomeria, os isômeros também pertencem sempre à mesma função química. Temos também a isomeria de compensação, também pode ser chamada de metameria. Ela ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo, tá? Na cadeia carbônica. Que o primeiro exemplo tem a fórmula molecular C4H10O. Então, quem é o heteroátomo aqui? É o oxigênio, certo? Nesse primeiro aqui, isômero, ele está no carbono 1, ó. E aqui no outro ele está no carbono 2. Então, mudou a posição do heteroátomo. Mas a fórmula molecular dos dois é a mesma. Esse aqui, que é o C4H11N. Ó, o N aqui, onde é que ele está? Já nesse outro aqui, ele está no meio da cadeia. Então, também mudou a posição do heteroátomo, que é o nitrogênio. Nesse último exemplo, C3H6O2. Cadê o heteroátomo? Aqui, ó. Observem que eles estão em posições diferentes, mas é a mesma fórmula molecular. Temos também a isomeria de função, também pode ser chamada de funcional. Ela ocorre quando os isômeros pertencem a funções químicas diferentes, como o próprio nome está dizendo, né? Função. Então, é uma função química diferente. Os casos mais comuns de isomeria de função ocorrem entre o álcool e o éteres, álcools aromáticos, éteres aromáticos e fenóis, aldeídos e cetonas e ácidos carboxílicos e ésteres. Que é o primeiro exemplo, ó, de um álcool e de um éter. Então, observem que eles têm a mesma fórmula molecular, C2H6O. Só que no caso aqui, ó, a estrutura está para um álcool e esse outro está para um éter. Então, são isômeros de função, pertencem a funções químicas diferentes. Segundo exemplo, fórmula molecular C7H8O. Então, essa mesma fórmula aqui você pode fazer 3 tipos de estruturas diferentes. Ó, pode ser um álcool aromático, aqui, um éter aromático, ou pode ser um fenol. Tá? Então, esses 3 eles são isômeros de função, pois apresentam estruturas diferentes, funções diferentes, porém possuem a mesma fórmula molecular. Este caso é o C3H6O. Temos as funções aldeído, tá aqui a função aldeído, e também pode fazer a função cetona, aqui, ó, tá? E os dois têm a mesma fórmula molecular. E o quarto exemplo é o C3H6O2, que pode ser ácido carboxílico, aqui é a função, e pode ser um éster, aqui é a função dele, tá? E temos também a tautomeria, que é um caso particular de isomeria funcional, em que os dois isômeros ficam em equilíbrio químico dinâmico. Os casos mais comuns de tautomeria podem acontecer entre aldeído e enol e cetona e enol. Aqui, ó, o exemplo de um equilíbrio aldo-enólico, que é o aldeído e o enol, tá? Então, um fica se transformando no outro. Então, você tem uma solução e nessa solução o aldeído fica se transformando em enol e o enol fica se transformando em aldeído, tá? Por isso que é um caso especial de isômero de função. E o cetona-enol, mesma coisa, tá? Eles ficam se transformando um no outro. Que foram as referências que foram utilizadas para o preparo dessa aula. E até a próxima aula. Tchau, tchau!